Muito bem. O tema da nossa mensagem, reflexão desta noite para que iniciemos esta semana, ele tem a ver com o diálogo com Deus. Eu queria fazer aqui uma pequena reflexão sobre a humanidade, o quanto a humanidade ela vive num paradoxo infeliz e desnecessário durante muito, muito tempo. Por exemplo, no aniversário de 500 anos do descobrimento do chamado Novo Mundo, que dizem que foi Colombo quem descobriu, o que a NASA fez? A NASA, que nós sabemos, né, o que é a NASA, quem que está por trás da NASA, né? Mas vamos falar apenas analisando os fatos, vamos adentrar nesse mérito não. A NASA ela iniciou, entre aspas, uma nova era de descobrimentos. Que tipo de descobrimentos? No dia 12 de outubro de 92, eram 3 horas da tarde, 12 de outubro de 92. O que é que eles fizeram, então? Lá em Porto Rico, foi ligado o maior radiotelescópio da Terra, no momento, o maior radiotelescópio. Esse radiotelescópio tem em torno ali de uns 300 metros, imagina só isso aqui. E ele estava ali, né, no desfiladeiro, ali suspenso, e qual era o objetivo daquilo ali? Procurar contato por civilizações avançadas em outras partes da chamada Via Láctea. Então, nós temos o conhecimento das escrituras, nós já sabemos de tudo isso aqui, o que está por trás de toda essa encenação. Mas vamos apenas nos ater aos fatos, né? A narrativa em si. No mesmo momento também, lá no deserto do Mojave, eles estavam ligando a estação de rastreamento de Goldstone ao mesmo tempo. Então, essas duas pilharias aqui estavam trabalhando juntas e sintonizando ali os seus ouvidos eletrônicos para captar algum sinal válido, alguma coisa diferente do costumeiro ruído do universo, ruído das estrelas, alguma coisa que estivesse dizendo assim, olha, nós estamos aqui, finalmente, vocês podem nos ouvir, nós queremos conversar. Era isso aqui que dizem. Então, eles estavam investindo ali na época 100 milhões de dólares, muito dinheiro, 100 milhões de dólares. E o objetivo desses radiotelescópios, ajustando ali frequências de micro-ondas, através de canais, buscando canais silenciosos do espaço, que não houvesse interferência. O objetivo deles era captar supostos extraterrestres, tentando se comunicar através das galáxias longínquas, seres muito inteligentes, avançados, para tentar transmitir essas frequências. Eles estavam procurando ouvir alguma voz que estivesse falando e que eles necessitavam ouvir. Então veja que o esforço para ouvir uma voz que você não sabe quem é, uma voz que se supunha que existe, e que estavam fazendo de tudo para se ouvir essa voz, sem saber até o que essa voz falaria, sem saber sequer se essa voz falaria. Como é que eles conseguiram tirar 100 milhões lá do Congresso dos Estados Unidos? Qual é a alegação? Simples. Esperança de ouvir uma voz. Só isso. Esperança de ouvir uma voz respondendo. Esperança de ouvir um eco inteligente em algum lugar deste imenso universo, falando, tentando encontrar os nossos ouvidos. Uma tecnologia altíssima, sintonizada no espaço apenas para isso. E escutar uma voz ali vindo da escuridão. Você já parou para pensar sobre isso? Sabe, amigos, sabe, irmãos, como com esses ouvidos eletrônicos, os radiotelescópios, se esforçando tanto para escutar algum sinal mínimo, fraco que seja, vindo do universo profundo, e muitos de nós, a humanidade em si, estamos perdendo de ouvir a mais importante de todas as vozes. E nós não precisamos de um radiotelescópio para ouvi-la. Nós podemos estar surdos hoje para ouvir
os mais audíveis sinais que já foram dirigidos a nós. Jeremias capítulo 33, verso 2 e 3, nós temos assim: assim diz o Senhor, veja a mensagem que foi enviada a nós pelo soberano Criador dos céus e da terra. Você não precisa de radiotelescópios para ouvir, você não precisa de instrumentos com tecnologia avançada de última geração para ouvir, você não precisa de um fone de ouvido para ouvir, você não precisa de íons de eletromagnetismo para ouvir, você não precisa de outra pessoa para canalizar nada para ouvir, você precisa simplesmente fechar os seus olhos, entrar em oração, pegar a sua palavra e ler. Jeremias 33, versos 2 e 3, Deus disse: assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. E aqui nós temos um dos versos mais lindos e mais conhecidos de toda a Escritura, quando Deus faz uma promessa e faz um convite também. E a promessa e o convite é: invoca-me, chame por mim, clame por mim, me convide. Eu não sou aquele de entrar na sua casa sem que você me chame. Eu não vou andar do seu lado sem que você queira. Eu não vou fazer parte da sua vida simplesmente assim do nada, você olhar do lado e perguntar: mas quem foi que te chamou? Quem foi que te pediu para estar aqui? Eu não vou te ajudar se você não pedir. Então invoque, e se você me invocar, eu prometo que vou lhe responder. Mas eu vou lhe responder, quem sabe, não da sua maneira, não da forma que você estava esperando. Eu vou lhe responder não da forma que você do que eu deveria responder, mas eu irei te responder. Então eu vou te anunciar coisas grandes, eu vou te anunciar coisas inimagináveis, de coisas que estavam ocultas. E o padrão de todas elas é que você não sabia delas, você não sabe delas, mas eu revelo para você. Essa é a promessa de Deus em Jeremias 33, 2 e 3. Muito antes de alguém ter sonhado com o radiotelescópio, Jeremias assegurou a seus contemporâneos da época que o Criador já estava na linha. Deus está na linha, Jesus está na linha a todo momento querendo falar com você. Aquele que fez a terra e os céus estava ansioso para se comunicar, para falar conosco. Ele está ansioso para nos instruir com a sua inquestionável sabedoria. Por isso que ele diz aqui: você não sabe, mas eu sei. Você não entende, mas eu entendo. Você pensa que o seu caminho está correto e você não sabe que existe um buraco lá na frente, mas eu sei. E é por isso que eu quero tirar você desse caminho. Você pensa que é correto. Você pensa que eu estou errado e você está certo. Mas você não sabe. Você precisa confiar que eu sei. Ele está ansioso para nos instruir com a sua inquestionável sabedoria. A ironia, e o ser humano sempre vai cair nas mesmas ironias o tempo todo. E essas ironias levam o ser humano não apenas para viver um ser humano contraditório, mas essa ironia leva também para a tristeza, para a dor, para o sofrimento. A ironia aqui, a ironia é: enquanto o ser humano gasta milhões com a remota possibilidade de manter contato até com os ETs, nós ignoramos a voz tranquila e suave, sussurrando nos nossos ouvidos. Como nós gostamos de falar. Você já parou para pensar o quanto você gosta de falar? Existe um dia sequer que você não fale com alguém? Ah, mas eu não quero falar com ninguém. Tá, mas você fica no celular. O que você está fazendo no celular? Ah, eu não quero usar o WhatsApp. Você está fazendo o que no celular? Você está lendo, e ler. São palavras escritas. Como nós gostamos de falar? O ser humano foi feito para se comunicar, para falar. Então, nesse ínterim, nessa vontade de falar, você tem o WhatsApp, você tem vários mensageiros, você tem e-mail, você tem ligação, você tem internet, porque você precisa falar. Então, nós gastamos o tempo, o ser humano cria formas, mecanismos para falar. E você está disposto, durante o seu dia, a falar com todo mundo. Mas será que você está disposto a falar assim também com Deus? Ou quando fala em oração, às vezes, quando nós estamos aqui e vamos fazer uma oração, e se tem alguém que ora um pouquinho mais, 2, 3 minutos, você já fica: nossa, isso não é oração de fazer, no grupo de estudo. Nossa, essa oração já está demorando, eu queria que terminasse logo. Será que quando nós estamos fazendo a oração, será? E você ali já tem uma coisa dentro ali, né? Quem sabe você não ficou nem de joelhos, tudo bem? Mas está fazendo oração e você já diz: essa oração já devia ter terminado. Por que é tão difícil assim falar com Deus?
Ah, é porque Deus fala umas coisas que, sabe, eu não gosto. Ah, porque Deus fala umas coisas que, quem sabe, eu não quero. Ah, porque Deus sempre vai estar falando essa história de pecado. Isso é chato de ouvir. Sabe por que é chato de ouvir? Porque nós gostamos de pecar. E Deus quer tirar de nós justamente aquelas coisas que nós fazemos, que nós gostamos, mas que nos fazem mal, mas que faz mal para você, faz mal para a sua vida. Então, o que existe que nós não conversamos com Deus da maneira como nós conversamos uns com os outros? Por que nós não estamos dispostos a ouvir essa voz? A voz calma, tranquila e suave. O Criador do Universo, ele quer conversar. Mas durante o dia, quem sabe você esteja tão ocupado que você está classificando os ruídos do universo da sua existência, os ruídos cósmicos que vêm para a sua vida. Você está disposto a ouvir a voz que vem para lhe condenar, a voz que vem para lhe diminuir, a voz que vem para lhe enganar. E nós fechamos os ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Eu estou disposto a ouvir a voz de qualquer um, menos a voz de Deus. E nós estamos nos esforçando, o ser humano se esforça. Não, eu quero captar uma faísca de inteligência em algum lugar no espaço, mas nós podemos estar ignorando o Senhor que está batendo a porta do nosso coração. Ele está chamando a porta do nosso coração. Por que a oração ela não é tão interessante assim? Porque falar com Deus é uma coisa, falando bem claro aqui para alguns, tão chato. Falar com Deus, nossa, falar com Deus, essa oração passada de 1, 2 minutos, já fica aquela coisa, né? Eu já quero me levantar da oração, quero parar essa oração. Por que isso? Por que conversar com Deus não é uma coisa tão importante, não significativa? Não, é mais importante eu estar no celular, é mais importante eu estar fazendo aqui uma ligação com alguém. Às vezes as pessoas gostam de conversar, fazer ligação no telefone, né? Passava 1 hora no telefone, 2, quando eu olhava, nossa, como passou rápido. O Todo-Poderoso, de fato, nos diz que é através da oração que nós podemos conhecê-lo intimamente. A oração, você não muda Deus. A oração é feita para que Deus mude você. Ninguém muda Deus através da oração. A oração acontece para que nós conheçamos os desígnios de Deus e Ele possa nos levar a compartilhar desses desígnios. O Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos que o invocam em verdade. Deus se aproxima de todos que invocam o seu nome. Essa é a promessa. Esse é o potencial da oração. Mas para a maioria das pessoas é mais parecido com um trigo escuro. A face de Deus não está próxima. A pessoa ora, onde é que está a minha oração? Por que a minha oração foi? As pessoas não têm uma intimidade satisfatória com Deus quando oram. Por quê? Porque as pessoas não têm um entendimento, uma sintonização com a frequência divina. Sabe? Eu lembro que quando eu era criança, eu morava num sítio, não morava aqui na cidade, eu morava num sítio. Lá não tinha nem, não sei, muita pouca gente que tinha ali. E eu lembro que em casa, quando eu era pequeno, a televisão era preto e branco. E isso eu lembro quando a minha mãe comprou, né? O pai comprou a televisão. Nossa, era novidade, porque eu via muito se falarem, né, que existia, né, certas coisas para ver, desenhos, aquela coisa. Eu queria ver quando eu era criança. Mas aí a minha mãe comprou, meu pai comprou a televisão. E era aquela televisão que você apertava nos botões assim e ficava chiando. Não existia antena parabólica. O que existia? Era uma antena. E aí aquela antena numa fita, chegava lá na televisão, e a antena ficava lá, colocava um pedaço de madeira, ficava lá em cima, e qualquer vento que desse ali na antena, a antena virava, saía da sintonia e a imagem ia embora, ficava chiando. Então, se você queria assistir alguma coisa, você tinha de ir lá para fora e ficar mexendo na antena. E aí uma pessoa ficava perguntando, e aí, como é que está? Sintonizou? Como é que está a imagem? Eu lembro disso como se fosse hoje. Como é que está a imagem? Está boa? Está ruim? Não, vira mais para lá. Não, vira mais para cá. Não está boa. Agora não está. Peraí, não mexe mais. Aí vinha, geralmente era assim, né? E ficava olhando ali, de repente estava um vento, virava, e era aquela coisa toda, de preto e branco, e a imagem fugindo, fugindo, fugindo. Irmãos, quantas vezes nós estamos também assim? Nós não estamos conseguindo, eu não estou conseguindo sintonizar na frequência
não estou conseguindo sintonizar na frequência celestial. Como é que eu sintonizo na frequência celestial? Através da oração. Através da oração. E às vezes as orações não fazem sentido. Por que isso acontece? Porque muitas vezes as orações parecem que é o último recurso que você usa. Quando você não tem outra saída. Então, quando você não tem outra saída, você não tem outra coisa para fazer, você já tentou de tudo, que bate o desespero, aí você, eita, tem de orar a Deus, orar a Deus. Aí a pessoa lembra de Deus. Lembra de orar a Deus. Sabe, quando eu era criança também, eu ouvi uma história bastante interessante sobre o que é andar com Deus. O que é andar com Deus? Veja só, eu vou contar isso já já. Então, orar é isso. Você tentou tudo, muitas vezes, tudo fracassou, nada deu certo. E aí então você diz, agora eu vou orar. E muitas vezes nós parecemos com aquele marinheiro, um marinheiro descrente. Marinheiro descrente, conhecia a palavra de Deus, sabia sobre oração, conhecia a Bíblia, mas ele havia vivido a vida inteira no mar. Ele gostava do mar, saía para pescar, depois de meses voltava. E ele tem enfrentado muitas e muitas tempestades no mar. Mas em todas elas ele acreditava que poderia sair bem, e salvo, e tinha saído. Até que chegou um dia que ele enfrentou uma grande tempestade no mar. E o barco estava sendo ali levado pelas ondas de todas as pessoas desesperadas ali, até que finalmente ele lembrou, disse, nossa, quando eu crio assim Deus, eu tinha minha vida com comunhão, eu orava. Aí ele disse, então eu vou orar. Aí foi para um canto, né, parecido um Jonas aqui. E ele chegou no canto ali do barco, todo molhado, e a água invadindo ali, e os relâmpagos, e ele disse, Senhor, olha, eu não tenho pedido nada ao Senhor por esses últimos 15 anos. Eu não tenho pedido nada por esses últimos 15 anos, Senhor. Eu sei que eu não tenho pedido nada, mas se o Senhor me salvar, eu tenho te importunado. Se o Senhor me salvar dessa tempestade, eu também te prometo, Deus, que eu não vou te incomodar mais por outros 15 anos. Eu prometo isso. O que está acontecendo aqui? Qual é o conceito de oração que essa pessoa tem? Oração é importunar a Deus. É isso que acontece quando você ora? É uma boa ideia orar quando você tem uma calamidade. Agora, o problema é que quando as coisas estão indo bem, aí nós oramos pouco. Se oramos mais, quando as coisas vão mal, e nós oramos pelas coisas, aí você dobra o joelho para escapar da situação difícil, então você está perdendo a melhor parte da oração. Oração é falar com Deus como um amigo, é comunicação. A oração é que vai fazer você entender a mente e o coração de Deus. Quantas vezes nós queremos orar e impor a Deus a nossa mente? O que é que eu penso para Deus? Deus, olha, é do jeito que eu penso, que eu tenho que fazer do jeito que eu penso. É do jeito que eu estou sentindo aqui. Se eu não agir desse jeito, você não me ama. Não é assim que funciona. É o contrário. A oração nos faz compreender e estar disposto a atender a mente e o coração de Deus. Isso vai exigir um tempo, vai requerer um diálogo contínuo. Quanto tempo de qualidade você tem gasto com Deus em oração? Se você pensar na oração como uma obrigação, eita, eu tenho de orar, estou no horário. Não, se você pensar na oração como uma obrigação, você está começando errado. Oração não é obrigação. Oração é um privilégio. Amigos gostam de conversar, não é verdade? Sei lá, meia-noite, está falando com o fulano no WhatsApp. Meia-noite já, hora de dormir. Não sei se dorme mais tarde, mas você está meia-noite a gente falando com a pessoa, fulano, isso. Você não está pensando na hora, você não está pensando que é meia-noite, que é horário de dormir, você está falando com aquela pessoa. Quando você está falando com alguém, que você sente prazer em falar com essa pessoa, não tem hora. Agora, se você está numa fila de banco, aí a hora pesa. Porque cada minuto que está ali, você não queria estar ali, você não quer estar ali. Mas você vai por uma obrigação. Então, cada minuto ali, para você é um peso. Então, muitas vezes a oração para nós fica equivalente a uma fila de banco com Deus. Que você está ali simplesmente por estar. Se passar 5 minutos, você, nossa, já queria ter ido embora, tem a lei da fila, eu tenho ido embora. Então, essa oração é apenas esse pedido ocasional, de socorro, Deus me socorre. Você está sendo igual aquele astrônomo, você está igual a NASA, vamos dizer assim. Você está explorando uma coisa ali imensa, você sabe que você não vai receber a resposta. Não porque Deus não queira falar com você, mas porque você está fazendo da forma errada. Muitas pessoas
Elas estão clamando para um Deus que está distante, um Deus que está em um lugar lá em cima, distante. Será que Deus está me escutando? Eu oro a minha oração, eu orei. Deus ouviu essa oração que eu fiz? Qual é a chance, né, de Deus estar me ouvindo? Nossa, eu já conversei uma vez com uma pessoa disse, como é que Deus consegue ouvir todo mundo ao mesmo tempo? Como é que Deus consegue ouvir? Como é que Deus está ouvindo o que eu estou falando? Na minha casa, aqui. Como é que Deus está sabendo? Tem tanta gente para Deus cuidar. Você é único para Deus. É como se só existisse você apenas. No momento que você faz a sua oração, independente se você faça a sua oração, os seus pensamentos, você é único, como se fosse aquela única pessoa que existisse. E o Senhor Jesus ouve as suas orações. E Ele quer ter esse diálogo com você. E Ele está ouvindo. Aí você tem lá os radiotelescópios da NASA lá, não, estamos buscando os sinais, um sinal que basta ser investigado. Nós ouvimos um negócio parecido que é só um chiado, não, mas esse chiado deve ser de uma civilização avançada. Por que isso? Quantas vezes nós estamos fazendo assim também? O pessoal quer falar com ET, que é distância também, você não sabe disso tudo, desse engano que está por tudo isso. O nosso Pai Celestial, Ele quer que nós façamos mais do que apenas enviar pedidos de socorro nas ocasiões em que a nossa vida está caindo aos pedaços. Tem uma história do menino. Ele viajou com o seu pai. O seu pai estava, aliás, o seu pai, ele lá nos Estados Unidos havia cometido um crime e estava no corredor da morte. E aquele menino estava desesperado. Disseram a ele o seguinte: olha, o seu pai escapar do corredor da morte só se ele receber o perdão presidencial. Mas falar com o presidente, olha, esquece isso aí. Como é que você vai falar com o presidente? O presidente está lá na Casa Branca. O que ele tem ali de segurança ao lado, os portões, imagina só o esquema de segurança do presidente dos Estados Unidos. E aquele menino disse, nossa, mas eu tenho de conseguir falar com o presidente, porque se eu não conseguir falar com o presidente, meu pai vai ir para a cadeira elétrica. E aquele menino, um dia foi e ficou lá na frente da Casa Branca. E ele só conseguia chegar ali até aquele muro ali, né? Que fica lá na frente mesmo, né? O máximo que as pessoas passam na calçada. E ele estava ali andando de um lado, andando para o outro. De repente, tinha um menininho assim, do outro lado, por dentro, e o menino ele se aproximou dele. E aí eles começaram a brincar, né? Criança é assim, criança não pode ver o outro, já começa a brincar, e jogar uma coisa para outra, brincar, aquela manhã toda. De repente, o menino que estava lá fora, ele sentou lá fora e começou a chorar. E o menino que estava lá dentro disse, ei, não, por que você está chorando? A gente está brincando aqui agora o tempo todo, já está quase dando meu dia, eu vou ter de ir, mas a gente pode voltar amanhã para brincar novamente. Eu disse, não, mas amanhã, quem sabe eu não volte mais, eu não volte nunca mais para brincar aqui. E o menino que estava lá dentro disse, mas por quê? Por que você nunca mais pode voltar para brincar aqui? Você não gostou de brincar comigo? Nós vamos ser amigos. Ele disse, não, gostei de brincar com você, mas é que o objetivo de eu estar aqui é que eu queria falar com o presidente. Meu pai tá para morrer amanhã na cadeira elétrica, eu sei que ele não fez nada. Aconteceu uma coisa, um problema aí, acusaram ele, eu sei que ele é inocente, e ele vai ser executado amanhã na cadeira elétrica. Ele me disseram que a única chance, a única maneira de salvar o meu pai, de não morrer amanhã na cadeira elétrica, é se eu conseguir falar com o presidente, se eu ter uma audiência com ele. Mas quem sou eu para falar com o presidente dos Estados Unidos da América? Quem sou eu? Olha aí para isso aí, como é que eu vou falar com ele? Jamais. Então, como eu vim até aqui, mas eu já vi, como é que eu vou falar com ele? E aí o menino disse, então você quer falar com o presidente dos Estados Unidos? Realmente, não é fácil. Ele está vendo aí? Ele disse, mas eu posso falar com ele. E o menino que estava fora, né, disse, arregalou os olhos, disse, o que? Você pode falar com o presidente dos Estados Unidos? Ele disse, posso sim. Ele disse, mas como que você pode falar? Como você vai poder fazer isso? Aí diz, não importa se tem 1 milhão, não importa com o que ele está falando, eu posso entrar na sala da audiência dele e posso falar com ele a qualquer momento, porque o presidente dos Estados Unidos, ele é o meu pai. Ele é o meu pai. Irmãos, você não precisa marcar hora para falar com Deus. Você não precisa marcar uma audiência. Para falar com o juiz,
Para falar com o juiz, você tem que marcar uma audiência. Para falar com o fulano de tal, você tem que marcar uma audiência. Você tem que chegar lá, falar com a secretária, marcar um horário. Porque aquela pessoa, ela acha que é importante. Ela pode ser tão importante aqui. Marcar um horário, chega lá, a pessoa quer que você quer, uma olha para a sua cara, a maioria das vezes, mal olhou para você. Você quer isso? Então, você não fala com o fulano, não atende você. Vai embora. É assim. Mas para falar com o rei do universo, você não precisa marcar horário. Você não precisa falar com o secretário. Você não precisa falar com não sei quem para interceder por você, para você falar com ele. Não. Você pode falar com ele agora. De madrugada, ele está acordado. Você acordou com insônia, ele está acordado. Você não conseguiu dormir, ele está acordado. Ele fala com você. Não importa o horário, não importa o momento. O garotinho que estava lá dentro dos portões da Casa Branca era filho do presidente dos Estados Unidos. Não preciso marcar horário, é meu pai, eu entro lá e falo com ele a hora que eu quiser. Você também pode falar com o Senhor a hora que você quiser. Não tem horário, não tem audiência, não tem nada que me impeça de falar com ele. Ele é ocupado. Como é que ele domina todas as coisas? Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, mas quando você falar com ele, quando você chamar por ele vai estar disposto para lhe ouvir. Ele vai estar disposto para atender a sua oração. É dentro do carro, é no trabalho, é na cama, é a pessoa doente, está de joelhos. Não importa. Quando você falar com ele vai estar disposto para lhe ouvir. Ele já sabe até o que você vai falar. Mas para estabelecer essa ligação, essa intimidade, ele quer que você fale. Ele quer que você venha e fale com ele. E diga, Senhor, eu estou passando isso, aquilo. Ele já sabe o que é, sabe tudo que você vai falar. Mas ele tem tanto prazer em falar com você, em que você invoque. Por isso que nós vemos aqui o texto. Invoca-me e eu vou te responder. Invoca. Me convida para conversar com você. Me convida para conversar com você na hora do seu almoço. Me convida para falar com você na hora do seu jantar. Me convida para andar com você. Senhor, eu estou fazendo uma caminhada. Que tal falar comigo? Deve você estar caminhando, né? Perguntar alguma coisa. Isso é andar com Deus. Sabe aquela história que eu disse que ia dizer? Eu vou falar agora. Sabe o que é andar com Deus? É isso. Conta uma história para a criança sobre Enoque. Que Enoque e o Senhor Jesus, eles estavam sempre juntos. É uma historinha aqui contada para crianças. E Enoque, desde criança, ela aprendeu a andar com o Senhor Jesus. Ela acordava de manhã, Enoque escovava os dentes, comia em jejum, e aí, de repente, o pai de Enoque dizia, onde você vai? Vou andar com o meu amigo. Enoque saía, eu ia brincar, passava o dia todo brincando no campo, tomando banho no lago, indo para o rio, brincando com os animais, até que chegava ali a tardezinha, e Enoque, então, né, o Senhor dizia, Enoque, volta para casa, vai dormir. Amanhã a gente vai e recomeça tudo de novo. Nós vamos passar o dia inteiro juntos. E aí Enoque ia. E então, né, o Senhor ia com Enoque até a sua casa, e Enoque ali deitava na sua caminha, e o Senhor ficava ao lado de Enoque até Enoque dormir. No outro dia, Enoque acordava e eles iam fazer tudo de novo, as mesmas coisas juntos. Até que chegou um dia, depois que eles brincaram tudo, e Enoque pensou que ia para a casa dele, que o Senhor ia com ele. O Senhor disse, Enoque, vamos fazer diferente hoje? Hoje você vai vir conhecer a minha casa, tá bom? Eu já conheci a sua casa, sei como é tudo na sua casa por muito tempo, agora eu quero que você conheça a minha. E assim Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele abençoe a sua vida, que você possa aprender a andar com o Senhor, para aqueles que vão descer as águas amanhã. A oração vai fazer a diferença na vida de vocês. Que vocês possam ser fortalecidos, aprendam cada vez mais o que é andar com o Senhor, o que é estar na presença dEle, para que vocês sejam fortalecidos, para que vocês estejam cheios de graça e possam ter um relacionamento verdadeiro, íntimo, com toda a intimidade possível com o Senhor Jesus, porque Ele sempre vai estar ali. Onde quer que você estiver, Ele vai estar lá, com você, do seu lado, para ouvir a sua oração, para ouvir a sua voz. Que Deus os abençoe, nos conceda a sua graça, em nome de Jesus. Amém.